Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa 22ª live de animação aqui pela Animact Escola. E o assunto mais votado pela maioria ali no nosso Instagram foram os segredos da nossa metodologia e didática de animação 2D. Na live de hoje, a gente vai falar sobre carreira de animação. Para quem quer se tornar um animador profissional com qualidade acima da média. Eu vou compartilhar com vocês 9 passos que nós usamos aqui na Animact, que fazem parte do processo de criação de animação dos melhores animadores do mundo. Então, quem já estudou com a gente sabe do que eu estou falando, e para quem não estudou com a gente e ainda não conhece, fica com a gente aí até o final dessa live, que vocês vão saber quais são esses 9 passos, tá bom? E para a gente poder apresentar todo esse conteúdo, a gente vai falar sobre o que é um animador acima da média, o que você perde por não se tornar um animador acima da média, como se tornar um animador acima da média. Então, são dicas aí valiosas, né? A gente vai ter também a participação aqui do Vitor, que foi um ex-aluno nosso, e da Brenda também. Eles vão falar um pouco da experiência deles hoje como animadores. Detalhe, apesar deles serem muito novos. Eu vou falar para vocês também como eu descobri essa fórmula, né, esse método, que eu utilizo até hoje na minha carreira como animador, como diretor e como mentor no nosso curso de animação, e que eu tenho compartilhado, né, com outros profissionais, no caso, que vieram a se tornar nossos alunos, e como que essa metodologia ajudou a eles, né, a fazerem um trabalho acima da média, né? Eu vou explicar para vocês esses 9 passos que fazem parte da nossa metodologia e que eu acredito que a maioria dos animadores que a gente encontra no mercado não aplicam ou não conhecem quais são esses passos. E como que eu sei disso? Porque eu também sou contratante e eu vejo isso pelo resultado do trabalho das pessoas, né? Um profissional que não compreende um processo para se fazer animação, ele tende a ter determinadas dificuldades que a gente vai falar sobre isso na nossa live de hoje. Então, primeiramente, o que é um animador acima da média? Sendo bastante objetivo, galera. Um animador acima da média é um cara que é seguro no seu processo de fazer a animação. Talvez alguns de vocês não entendam muito bem, principalmente quem está de fora, né? Quem já está no mercado sabe do que eu estou falando, mas quem está de fora, quem ainda não é animador, pode achar que basta aprender alguma coisa aqui ou ali, sair rabiscando, que isso é o que faz um animador acima da média. Só que, na verdade, não é. Um animador seguro no seu processo é um animador que não anima por meio de tentativas e erros. Então, a qualidade, ela vem também pelo fato desse profissional ter um caminho seguro. Olha como uma coisa está interligada com a outra. Se o cara tem um caminho seguro, ele comete menos tentativa e erro. Se ele comete menos tentativa e erro, ele é mais ágil no processo. Se ele é mais ágil, sobra mais tempo. Com esse tempo, ele pode lapidar mais. Perceberam? Então, se você não tiver esses 3 elementos interligados, você provavelmente não faz parte desse perfil de profissional que a gente considera acima da média. Por isso que eu falei que a nossa live de hoje ela vai falar sobre mercado de animação, mercado profissional, né? Como ser esse profissional diferenciado no mercado. Então, esse é o segundo ponto que a gente vai conversar agora, né? O que você vai perder por não ser um profissional acima da média. Então, eu vou responder essas perguntas com algumas perguntas e vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, quantas vezes você mandou seu portfólio como iniciante para um estúdio e não conseguiu uma oportunidade? Será que existem iniciantes que mandam o portfólio para o estúdio reconhece que ele está acima da média, mesmo ele ainda não tendo experiência profissional? Isso a gente vai ver hoje, né? No nosso papo de hoje, né? Quantos testes de animação você já perdeu? Aqui serve tanto para iniciante quanto para profissionais que estão aí no mercado, já conseguiram algumas oportunidades de trabalho, mas fica sabendo de oportunidade de outros lugares, manda o teste e às vezes o estúdio nem responde. Quando isso é muito recorrente, a pessoa nunca passa no teste. É um forte indicativo de que você está perdendo alguma coisa por não ter buscado ser um profissional acima da média. Quantas vezes você foi o primeiro a ser dispensado no estúdio em que você trabalhava? Então, o mercado ele é cíclico. Tem momento que ele está em alta, tem momento que ele baixa um pouquinho. E o que eu observei ao longo dos meus 20 anos de experiência é que todas as vezes que o mercado dá uma baixada, só sobrevive os acima da média. Aí começa o salário a diminuir
Isso em qualquer profissão, na verdade, né? Salário diminuir e faltas de oportunidade. Olha quanta coisa, né, que de repente você pode acabar perdendo por não se tornar um profissional acima da média, né? E por último, né, quantas vezes você desejou trabalhar em um projeto de maior qualidade, por consequência ser melhor remunerado, mas não é aprovado para esses projetos? Da pandemia para cá, a porteira do mundo foi aberta em relação às ofertas de trabalho no mercado de animação. Estúdio que tinham grana, ele não tem por que trabalhar com cara home office, porque eles pagam bem. E pagando bem, ele consegue contratar o profissional, o melhor profissional do mundo todo. É assim na Disney, é assim na Warner, é assim na Sony, é assim na DreamWorks, é assim em vários estúdios do mundo. E tem alguns estúdios que não têm esse patamar, é um patamar um pouco inferior, porque estão mais voltados para o mercado de série, mas ainda assim também pagam bem. Então, eles conseguem trazer profissionais do mundo todo para trabalhar para eles, né? Só que esses estúdios, a grande maioria, eles não trabalhavam com profissionais à distância. Eles trabalhavam com profissional na casa. Só que por conta da pandemia, eles foram obrigados a abrir as porteiras. E qual foi a consequência disso? A gente aqui no Brasil, numa cidadezinha do interior, em qualquer lugar, hoje em qualquer lugar do mundo, na verdade, você pode se candidatar para uma vaga nesses estúdios, porque durante a pandemia, eles foram obrigados a trabalhar com profissionais à distância e eles perceberam que o nosso mercado estava super preparado para esse momento. Aqui, desde 2018, que eu estou trabalhando nesse modelo com a minha mão de obra, que coincide com o período que eu comecei a disponibilizar o meu curso no ambiente online, porque até então ele era no ambiente físico, na nossa sede no Rio de Janeiro. Aí eu passei a disponibilizar a partir de 2018 para esse ambiente online. E eu comecei a conhecer tanta gente talentosa, tanta gente, sabe, com vontade, de cidades, de lugares remotos, às vezes, que não tinha nenhuma informação da nossa área. E essas pessoas vinham fazer o curso e se desenvolviam, se tornavam profissionais de qualidade. Que não fazia mais sentido eu não trabalhar com essa mão de obra. Só que o mercado não estava com cara ainda de tendência nesse sentido. Só que quando vem a pandemia, do nada, todo mundo foi obrigado. Aí começaram a surgir oportunidades para quem nunca tinha ido para fora trabalhar para produções internacionais. Mas aí a pergunta é, quantas vezes você desejou trabalhar em estúdios assim e não conseguiu? Aqui a gente já viu que tem desvantagem, né? Em não ser um profissional acima da média, né? Então, vamos ao que interessa, né? Como se tornar um animador acima da média? Na verdade, existem alguns caminhos. Não existe um único caminho para você ser um profissional acima da média, né? Você pode ser um profissional autodidata. Eu fui um profissional autodidata. O que eu ensino, por exemplo, hoje no meu curso, eu levei 8 anos para descobrir. Mas, hoje em dia, eu consigo usufruir do que é ser um profissional acima da média. Você pode ser um profissional autodidata. Se for para fora do país, existem faculdades que têm uma qualidade muito boa de ensino de animação, que provavelmente vai te ajudar a se tornar um profissional acima da média. Para quem quer se tornar animador ao redor do mundo, existem excelentes cursos de animação. E dentre esses caminhos que existem, existe um, que é esse que a gente está conversando aqui hoje também, que é a fórmula que eu descobri. Existe um caminho, que foi o caminho que eu descobri e que eu compartilho com meus alunos hoje, que me possibilitou e possibilitou a eles também produzir com maior agilidade e maior qualidade, porque é um método seguro que evita as tentativas e erros. Se eu ouvisse alguém prometendo algo desse tipo, para mim, eu duvidaria. Eu duvidaria. Como assim, cara? Como assim você descobriu uma maneira de fazer desenho animado, que é algo complexo, né? Mas que os seus alunos conseguem, no intervalo de alguns meses, ter uma produtividade mais alta no dia a dia de produção deles, em comparação com o que eles faziam anteriormente, deixar isso bem claro, e eles conseguem também aumentar a qualidade deles. Isso aí parece bom demais para ser verdade, cara. Como eu disse, eu também pensaria desse jeito. Não foi só eu que tive a carreira transformada, né? Não foi só eu que lá com meus 17 anos de idade, que nem sonhava que um dia eu poderia trabalhar com desenho, quando eu entrei numa escola de desenho no interior de São Paulo, Piracicaba. Então, hoje, 25 anos depois, eu tenho uma trajetória de ter conseguido me tornar um animador no mercado, coisa que eu nem sonhava, né? Quando eu comecei. A série das Tartarugas Mutantes Ninja, pude participar de produção da Disney,
no longa-metragem A Princesa e o Sapo. Então, o detalhe é esse, né? Eu tive a minha vida realmente transformada e eu atribuo toda a minha transformação a esse método. Como eu disse, eu sou autodidata. Mas depois que eu descobri esse método, que a minha carreira deslanchou. Até eu descobrir esse método, eu ralava muito para conseguir manter um trabalho, para conseguir ter um trabalho no mercado. Depois desse método, eu decolei. Eu saí da classificação de animador para virar supervisor, diretor, para virar dono de estúdio, mentor, compartilhando esse método e podendo ver a história por meio de outras pessoas. Isso realmente é algo que me deixa muito orgulhoso, né? De ver que não é algo que era realmente para ficar só comigo, né? Porque é algo que está transformando a vida de outras pessoas de forma muito positiva, né? Então, eu gostaria de chamar aqui, então, agora o Vitor e a Brenda, tá bom? Vou fazer aqui para o Vitor e para a Brenda 3 perguntinhas para vocês conhecerem um pouquinho deles também. Obrigado, Vitor e Brenda, por terem aceitado o nosso convite para vir aqui participar. Gente, meu nome é Brenda Mariane, eu moro em Agoinda de Goiás, tenho 28 anos e hoje, atualmente, eu estou trabalhando como animadora 2D e artista de cleanup 2D também. Fala, galera. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Ivanildo por ter convidado. É uma honra estar aqui com vocês. E me chamo Vitor Vieira, tenho 19 anos, logo, logo completo 20 aí, embora não pareça. E sou daqui de São Paulo, capital. Trabalho animador cutout. Legal, Já bacana. peguei trabalho de cleanup no início do curso, mas me identifiquei animador. Legal, parabéns, viu? E vamos lá, segunda pergunta. O que trouxe vocês a virem para o nosso curso? Foi por pesquisa que eu estava fazendo na internet sobre de animação que eu poderia fazer para poder melhorar a minha técnica de animação, que eu já conhecia, assim, né, um pouco. Aí eu fui pesquisando, do nada apareceu, assim, um anúncio da escola, né, falando sobre animação mista com cutout. No início, né, eu fiquei tipo assim, caraca, tem cutout no meio, eu queria só o 2D tradicional, né, mas eu pensei, poxa, de repente é bom aprender uma coisa a mais, né, que é o cutout. Aí foi lá que eu conheci a escola, eu comecei a estudar também, depois, posteriormente, e que me ajudou bastante a metodologia que você ensinou pra gente, Ivanildo. Sério. A minha dificuldade era trazer um pouco mais de fluidez na minha animação. A minha animação era bem travada na época. Na época o Evanildo era até nômade, né? Não postava muito. Eu tinha entrado no grupo do Facebook perguntando qual faculdade ali, que geralmente tipo, o pessoal sempre procura faculdade, né? E entrei nos grupos ali de animação e tinha perguntado se alguém conhecia alguma faculdade para fazer. E daí veio muitos ex-alunos assim recomendando a Animact, né? O Evanildo mostrou o trabalho, via dos alunos também, tipo, a galera que recomendou ali era aluno, aí vi os trabalhos do Evanildo, da própria Animact e gostei, eu me senti confiante em estudar. Para vocês verem, eu trabalhava numa loja de computador, tipo, tudo igual, né? Loja de computador e animação. Era vendedor, é isso? Isso, vendedor. Tinha 15, 16 anos. Que legal. Ali no centro de São Paulo, ali. Quem é de São Paulo vai conhecer a famosa Santa Efigênia ali. Em que momento do curso você percebeu que, opa, alguma coisa aqui encaixou e isso começou a trazer um resultado diferente para você e, por consequência, você começou a perceber que mudaram as oportunidades no mercado e a maneira como você trabalhava mudou também, você começou a se sentir mais confiante? Foi umas 3 coisas, assim, que eu aprendi no curso que deu uma ajuda bem grande. Que foi aprender a ler e utilizar o chart na animação. Segunda coisa, as entradas e saídas de pose, que eu achei super interessante. Aquilo ali salva a vida pra caramba. Aquilo ali dá pra você ter uma agilidade muito maior na hora de estar criando a animação. E aquela parte que é a coisa assim, que eu adoro, cara, que é você entender o que o personagem está passando na cena, assim, para depois animar, tipo, animar o sentimento do personagem, e não só mover ele, entendeu? Agora, isso é de animação. Agora, de cleanup, que é o que eu mais me especializei, é a questão da sobreposição. Porque ó, quando a gente fala no caso de cleanup, o que eu ensino aqui no curso para a galera é como ficar acima da média do mercado profissional. Então, não é acima da média em comparação com os iniciantes. Existe uma média para o mercado profissional e a gente trabalha aqui um nível acima.
E a Brenda está entre esses que tem esse nível acima. Tipo, eu vi que era fora da curva, foi a que a Brenda falou, concordo. Entrada e saída de pose, sempre trabalhar, pensar ali na atuação do personagem, o sentimento, porque a galera, tipo, só anima, só gesticula e você bate o olho e vê que não tem vida, né? Tipo, só movimento. E também a parte dos resultantes dos storytellings, muito bom. Naturalmente, para cada aluno, é um ano de curso, então, para cada aluno, um detalhe do curso é o que vai virar chave, porque cada um tem necessidades diferentes, até mesmo de carreira. Como vocês viram, a Brenda, ela tem trabalhado muito mais com o tradicional, o Vitor já tem seguido, apesar de ter feito tradicional também, mas está seguindo mais o cutout. Então, vão ser coisas diferentes que vai conectar para cada um ali, que vai fazer a virada de chave, né? Só que isso gerou uma consequência, né? Então, agora eles vão falar um pouco sobre como eles estão hoje, né? O que eles estão fazendo hoje no mercado. Isso eu tinha 16 anos e passei no primeiro teste, depois apareceram 2. Fiz os 2, passei nos 2 testes ali e escolhi o que estava mais favorável para mim, o que achei melhor. As minhas conquistas, desde lá para cá, foram muitas. Foi tanto segurança de planejar a cena, de desenvolver todo o action, a atuação do personagem, o sentimento, como a produtividade que no mercado de cutout é exigido, né? Exatamente. O tradicional tem, mas o cutout ali é mais acima da média ali, da produção. Falando do desenho em si, você é uma pessoa que antes do curso você não tinha um histórico de ser desenhista, não é isso? Sim, exato. Só que você já tem, nada. você está com 19, né? Então já são 2 anos, 17 até aqui, 2 Isso. anos que você já está no mercado de animação e evoluindo Isso. como animador. E hoje é que você está investindo mais em desenho, né? Sim, com certeza. Mas até então, não. Só que isso não te impediu de se tornar um animador no mercado. Tanto de entrar no mercado, primeira oportunidade, de se manter. Exato. Porque até então, desde quando finalizei o curso, tô aí na área. Exatamente. Aí é legal aqui a gente dar um adendo para a galera entender que a gente não está falando de nenhuma fórmula mágica, nada disso. Mas a gente hoje faz uso de uma tecnologia que nos permite conseguir animar. E animar, gente, não é desenhar. Tem gente que confunde, né? Tem gente que pensa que ser animador significa ser um baita de um desenhista. Não. Você pode ser um baita de um desenhista e ser animador. Mas você pode ser um animador e não ser um baita de um desenhista. Hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem recursos tanto em softwares de 3D quanto em softwares de cutout, onde a gente não desenha o personagem, a gente movimenta o personagem. Então, o que eu ensino no curso é técnica de movimento e atuação. Brenda, por gentileza. Hoje em dia, eu só pego agora trabalho de cleanup para fazer e senti também seu desafio, assim como animação. Tipo, você tem que manter os personagens no modo que está lá, que o diretor entrega para você usar de base para poder manter a animação constante, né? Consistente. Fiz cleanup de um personagem do Pernalonga. É até engraçada a história que, tipo assim, a galera viu que eu tava fazendo o cleanup do Pernalonga tão bem que eu só recebi a cena dele para fazer. Trabalhei ali no México, empresa estúdio do México, e atualmente estou negociando com uma da Europa. Uau, que show, hein? Que dê certo. Bom, gente, esse job aqui foi um trabalho que a gente fez como animador mesmo, eu peguei como animador mesmo, algumas cenas iniciais do filme, mas toda a intervalação, todo o cleanup desse filme, colorização, a gente fez no estúdio. Esse aqui, a Brenda, eu lembro bem que a Brenda participou. Eu vou dar um playzinho para vocês verem a qualidade do tipo de trabalho que a gente costuma fazer com a participação desses iniciantes. Aí, na época, a Brenda era mais iniciante, né? Hoje em dia já não é mais. Mas desses iniciantes que são acima da média, como a gente estava falando. Eu vou dar um playzinho aqui. Just hours on the timer, attention on the fire, we'll braise and flambe. It's such a glorious day. My dinner party is today. Knives at the ready, hot, simmer steady, candles on, lights go dim. All my guests will never want to leave. Just remember this is our big shot. My stomach is enough. It's so fine to wine and dine with dear old friends. They're not coming. Somehow I cannot hide what lingers inside. So fatigued, but I really, really tried. How like a fool
I feel, thinking a single meal wouldn't become a sad ordeal. All our grand plans have truly come undone, and my lovely dinner party is now a table. É isso aí. É um trabalho assim que tem uma qualidade acima da média quando a gente fala de produção para publicidade, né? Que tem um prazo muito curto, um prazo muito apertado. E só para vocês entenderem, gente, o tipo de que a gente teve nesse job aqui, a Brenda vai lembrar bem, a animação dos animadores vinham muito fora do modo. Lembra disso, Brenda? Então, os nossos profissionais aqui de CLINAP, eu sempre preferência para trabalhar com quem foi ex-aluno, é justamente porque eles aprenderam aqui com a gente uma técnica para conseguir manter o model sheet, preservando a intenção do animador. Isso aqui, para quem não sabe, é uma animação também para publicidade, e a gente contratou aqui uma galera também aqui do curso, que já são alunos e ex-alunos, para ajudar a gente nesse trabalho, tá bom? Dá um playzinho aqui para vocês verem. Mas tiveram alguns animadores também, amigos meus, que são excelentes profissionais do mercado que participaram com a gente. Mas a maior parte, para vocês terem noção, acho que a gente trabalhou com 18 pessoas, se eu não me engano, e somente 3 não foram alunos, né? Então, todo mundo foi aluno. Mirando na estrada, sorriso na cara, aquela gingada, jeito de cria no pé que me movimentava. Então, eu posso ver quando meu jogo virar, morou? Aqui ninguém vai me parar, não tenho medo de errar, sempre foi muito Um shot rápido, né? Curto, né? Mas dá para ver também a qualidade do trabalho que a galera faz aqui junto com a gente, né? Eu posso ver quando meu jogo virar, morou? Aqui ninguém vai me parar, não tenho medo de errar, sempre foi muito suor. E é isso, tá bom, galera? Bom, Vitor, Brenda, muito obrigado pela participação de vocês. Com certeza vai ajudar a inspirar mais pessoas a seguirem essa carreira tão apaixonante, né, que é fazer desenho animado. Obrigadaço mesmo, aos dois. Mas como que foi descoberto esse método, né? Se eu, por exemplo, sou autodidata, né? Então, assim, de uma forma muito breve, gente. Eu comecei a estudar desenho com 17 anos de idade. Eu acredito que muitos aqui vão se identificar no sentido de que, nessa idade, eu pelo menos, tá? Eu sei que tem alguns aqui que desde pequeno queriam trabalhar com isso, mas eu conheço muita gente que não. Inclusive, mais de 80% dos meus alunos vêm do ambiente universitário. Então, a pessoa foi estudar uma outra carreira, uma outra profissão. E já com quase 30 anos de idade foi descobrir que a gente existia e veio estudar com a gente, por exemplo. Né? Então, assim, eu não fui diferente de vocês nesse sentido. Só que eu não fiz uma faculdade, eu fui fazer um curso de desenho no interior de São Paulo. Passado 2 anos e meio estudando desenho, eu mudei de Piracicaba para São Paulo, porque eu gostava muito de desenho animado. E quando eu procurei esse curso, era por hobby, mas eu tinha vontade de aprender desenho animado, de forma profissional. E o mesmo dono dessa escola me indicou uma outra escola em São Paulo. Era uma escola que ensinava assistência de animação e intervalação. Aí eu tive contato, e ali com 3 semanas de curso, já me surgiu a primeira oportunidade de trabalhar no mercado, mas era num ambiente de vídeo institucional. Então, era um ambiente onde a gente ia ter muita dificuldade para chegar no limite. Não tinha como. Eu acredito que muitos vão se identificar com isso. Então, eu passei ali 2 anos da minha trajetória inicial, sabe, patinando, estudando muito, ralando muito, mas patinando, porque aquele ambiente não me proporcionava o que eu precisava para crescer profissionalmente. Mas ainda assim, eu patinando. Com mais ou menos 2 anos de experiência, eu conheci um animador que eu considero como mestre. Ele tinha acabado de voltar para o Brasil, era um brasileiro que trabalhou fora do país, e ele viu alguma coisa no meu trabalho naquele estúdio e ele me levou para fora dali. E aí começa a minha jornada para um nível acima, para um degrau acima. Porque a partir desse contato com esse profissional, eu comecei a conhecer outros profissionais. Aí depois, por meio deles, eu conheci um profissional que tinha acabado de voltar da Disney, tinha experiência internacional. Aí conheci outro profissional brasileiro que trabalhava na Disney, inclusive está na Disney até hoje. Enfim, eu fui me cercando de profissionais. Eu conheci outros profissionais que não trabalharam na Disney como animadores, mas trabalharam como assistentes, enfim. E eu comecei a ficar cercado de profissionais de alto nível. Isso eu estou falando de 2002. Quando eu fui avançando ali em 2003, mais ou menos, eu no meio dessa galera com muita vontade de evoluir e tendo oportunidades que eles me davam também, eu fui percebendo que eu cheguei no meu limite, bati no meu clímax. Eu não conseguia passar daquela barreira.
apesar de ralar muito, apesar de, sabe, estar estudando muito, eu não conseguia passar daquela barreira. Eu estou falando aqui que eu já tinha mais ou menos uns 3 anos e meio de área. Lembrando que 2 anos foi perdido porque eu estava envolvido com um trabalho de baixíssima qualidade. E aí, nesse 1 ano e meio depois, eu evoluí muito, mas chegou uma hora que eu bati no meu limite de evolução. E nesse momento, eu ouvi de um desses profissionais que tinha voltado da Disney, uma palavrinha-chave ali, que até então, naquela época, eu não ouvia ninguém falar. Ele falou sobre o valor do espaço entre os desenhos, que lá na Disney isso é muito comum. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu estava na busca de um time bom para a minha animação. Eu não sabia como. Então, os animadores que eu tinha ao meu redor, apesar de serem muito experientes, eles não eram professores. Aí já fica a primeira dica. Então, às vezes a gente não tem acesso à metodologia desses profissionais porque eles não são professores. E mesmo quando eles têm boa vontade de ensinar a gente, eles não têm didática, porque eles não são professores. Esse é o ponto, né? Então, naquele momento, eu ouvi algo que esses profissionais, por não terem didática, eles não conseguiam me ensinar. E esse animador da Disney, ele também não tinha me ensinado isso. Ele só soltou no ar, no meio de um bate-papo que a gente estava tendo sobre o processo dele. Bate-papo daqui, dali, não sei o que lá, e soltou essa, do espaço entre os desenhos. E aquilo, para mim, caiu como uma luva. Opa, entendi aonde eu provavelmente deveria estar errando na minha animação. Aí eu voltei para minha mesa de luz, para quem não sabe, é aquela mesinha ali também, de madeira. Aquela mesinha, ela tem uma luz ali dentro que você liga e você consegue ver a transparência, né, entre as folhas, translucência entre as folhas, para você poder ver os desenhos de baixo. Eu animava daquele jeito ali. Não era computador na época, né? Naquele tipo de equipamento. Voltei para minha mesa de luz, coloquei minhas folhas uma em cima da outra e fui observar o espaço entre os desenhos. Mas não da maneira como eu estava acostumado, que era intervalando entre um keyframe e outro, entre um quadro-chave e outro. Para quem já está na área e vai entender o que eu estou falando. Quem não está, faz uma pesquisa aí. Keyframes. O que é keyframes na animação que vocês vão entender? Aí, naquele momento, eu percebi. Caraca, enxerguei aonde eu estou errando. Só que do momento que eu enxerguei aonde eu estou errando, até eu desenvolver um método seguro, eu levei ainda mais 5 anos. Só para vocês terem noção, né, de como foi realmente assim, custoso. Por quê? Eu era autodidata. Por mais que eu estivesse no meio desses profissionais, que já me ajudou muito. Com certeza, se eu não estivesse no meio deles, talvez eu não tivesse descoberto o que eu descobri. Mas ainda assim, não foi fácil. Mesmo estando no meio dessa galera. E essa história, gente, da maioria. Se você for perguntar para os meus mestres e para os mestres deles, foi uma história muito parecida. Ninguém aprendeu animação rapidamente. Foi uma trajetória longa, trabalhando, aprendendo com o outro, errando e evoluindo. Aí chega uma hora que desenvolve o feeling, mas falta a didática. Chega uma hora que o cara sabe fazer, mas ainda assim falta a didática. Por isso que eu posso garantir para você, se você está estudando daqui, dali, teve contato até com profissionais legais do mercado e ainda não chegou no nível que vocês gostariam, provavelmente a culpa não é sua. É porque esses profissionais, eles não são professores. E está tudo bem, eles não são obrigados a dar aula e ensinar o que eles sabem. Mas o que acabou acontecendo foi que eu tive esse primeiro momento de entendimento mais aprofundado sobre o movimento e aí eu comecei a investigar mais. Chegou um dado momento que eu desenvolvi uma maneira de fazer animação que já era muito boa. Eu já tinha um resultado muito bom. Só que eu assisti a animação de um animador específico da Disney, que é o Sérgio Pablos, e a animação dele me inculcava. Porque no meu processo que eu fazia, que envolvia saber fazer um misto entre animação pose to pose e animação straight ahead, novamente, para quem é novo aqui, que não sabe do que eu estou falando, depois dá uma pesquisadinha nesses termos, né? Eu fazia animação assim, já funcionava, eu conseguia um resultado legal. Só que eu sentia que eu não tinha um controle 100% do que eu queria fazer. Apesar do movimento ficar legal, era como se o personagem estivesse mandando no act, e não eu dominando ele. Aí eu observo uma animação, algumas animações do Sérgio Pablos, especialmente aquelas de make-off, e eu percebia que o keyframe que ele fez logo no início, o storytelling, na verdade, que ele fez logo no início do processo, quando ele terminava a animação, aquele mesmo desenho, do mesmo jeito, ainda estava lá. E eu não conseguia animar desse jeito para ter a qualidade que eu tinha. Quando eu animava assim, minha qualidade não ficava boa. E aquilo me fazia ver que ainda faltava alguma coisa. Então, eu continuei estudando. Continuei investigando e continuei experimentando. Até que um dia eu descobri, sem querer, posso garantir isso para vocês,
Eu peguei uma cena específica e aquela cena me obrigava a seguir um caminho que eu nunca tinha seguido, porque senão não iria funcionar a cena no geral. Porque era uma mistura de movimento e de ação, um personagem que começava a andar e parava, e falava, gesticulava e andava. Então, eu tinha lugares certos para fazer cada ação. E em cada momento, ele estava sentindo um sentimento diferente. Então, se eu quisesse deixar aquela cena boa, eu não ia conseguir fazer de outro jeito. Então, meio que sem querer, a cena me obrigou a tentar desenvolver um processo novo ali. Aí eu comecei a desenvolver aquele processo. E na época eu tinha alguns amigos ali que estudavam junto comigo. Eu comentando com eles, quando cheguei em casa, a gente morou junto, né? Eu com esses amigos, comentando com eles sobre esse processo. Falei, pô, estou fazendo uma cena assim, assado, está ficando legal o resultado. Estava acima do que eu estava acostumado a fazer de qualidade e sem falar na velocidade. Porque um dia eu tinha resolvido a cena toda. Aí faltava, obviamente, os detalhes, né? Mas a cena já estava resolvida em um dia, eu nunca tinha feito isso. Aí eu comentando com eles e tal. Aí a gente vinha já há um tempo estudando algo que eu vou comentar com vocês já já, que faz parte do meu processo hoje, que era um resultante dos storytellers. Vocês nem vão ver esse termo em lugar nenhum por aí. Se vocês pesquisarem, vocês não vão ver. Só que a gente estava pesquisando regras, metodologias, a gente estava indo nas entrelinhas dos materiais didáticos não, né? Dos livros publicados no mercado sobre animação. E lá nas entrelinhas a gente achou esse termo. E a gente era assim, a gente estava nesse nível de estudo tão profundo que a gente não estava se contentando com 12 princípios básicos da animação, apesar de ser muito importante. Mas a gente estava nas entrelinhas dos livros. Pô, achei essa informação aqui no livro tal. Olha só, resultante dos storytellers. Para vocês terem noção, era no Illusion of Life. Eu nunca vi ninguém falar isso. Nunca tinha ouvido esse termo. Resultante dos storytellers. Illusion of Life. Pô, legal. Aí, quando esse amigo falou, cara, eu acho que deve ser os resultantes dos storytellers, porque a gente estudava junto. Eu falei, cara, eu acho que é isso mesmo. Agora, conectava as coisas. Aí, eu voltei para o estúdio e agora, com consciência, vou eu agora aplicar os resultantes do storytelling agora com consciência, porque eu estava fazendo de forma inconsciente, instintiva. Só que agora, com outro olhar, eu comecei a fazer e aí, realmente, rolou uma transformação. Porque naquele momento eu percebi que, cara, acabei de criar uma parada completamente inovadora. Aí voltei, compartilhei com os amigos, aí eu comecei a experimentar. Comecei a testar mais o que eu estava fazendo. E toda cena que eu fazia a partir daquele momento, todas saíam do jeito que eu queria. Todas. Eu consegui agora ter um domínio do processo. Era a última peça que faltava ali para o meu entendimento. E como eu disse para vocês, nessa brincadeira foram-se 8 anos de carreira. Era a última peça que faltava para o meu entendimento pleno sobre um processo seguro que não me gerasse erro na hora que eu tivesse que fazer as minhas cenas de animação. Aí, daí para frente, eu fui compartilhando com os amigos e todo mundo que colocava aquilo em prática era instantâneo. O cara colocava em prática e o resultado vinha. Então, eu comecei a ensinar, na verdade, esse método muito antes de eu ter meu próprio estúdio, muito antes de eu abrir turmas de animação. Foi num ambiente de trabalho e eu vi o resultado desses amigos, que daqui a pouco viraram supervisores, viraram diretores, daqui a pouco estavam seguindo carreira internacional. Hoje em dia tem amigo aí que já passou pela Disney, já passou por grandes estúdios ao redor do mundo, pela Sony, e o método contribuiu muito para que eles chegassem onde chegaram. A partir desse momento, eu me tornei supervisor de animação. Eu me tornei, para vocês terem noção, o primeiro trabalho que eu fiz como supervisor de animação foi numa série da Turma da Mônica, série de TV da Turma da Mônica, com Maurício de Souza. Isso por volta de 2005 para 2006, mais ou menos. Faz tempo, né? Então, na época, a gente ainda nem tinha lei da TV paga. E foi o primeiro trabalho que eu fiz como supervisor. E foi depois desse método. Só para vocês terem noção, o estúdio que eu trabalhava na época, que era a Labocine, não existe mais esse estúdio hoje, chegou um dado momento que, assim, compartilhar informação com um, com outro, a galera tendo resultado, a gente ia começar essa série, aí a gente resolveu, os diretores, chegamos ao consenso, né? Eu falo a gente, mas eu não tinha poder nenhum, né, de decisão. Os diretores chegaram ao consenso, mas eu participei disso. Vamos criar videoaulas, tutoriais, para treinar uma nova geração. E aí, pela primeira vez, eu gravei tutoriais sobre o meu método. Eu lembro que eu gravei em torno de uns 5 vídeos de tutoriais ensinando a minha metodologia. Aí, os novos que vieram para o estúdio, aconteceu algo em tempo recorde, que até então nunca tinha acontecido. A gente contratou uma nova geração para vir para o estúdio participar dessa série em 1 mês de treinamento, assistindo os meus vídeos de tutoriais, mas era período integral, assistindo os meus vídeos de tutorial,
e assistindo os vídeos que os meus outros amigos fizeram, né, lá no estúdio, das ferramentas, né, do Flash, que era o programa que a gente usava na época, hoje em dia conhecido como Animate, em um mês de treinamento, a gente formou toda uma nova geração para trabalhar naquela primeira série de animação da Turma da Mônica no estilo cut-out, que até então o Maurício de Souza, na verdade, série o Maurício de Souza nunca tinha feito. Ele fazia umas vinhetinhas lá para a Globo, não sei se vocês lembram, lá década de início de 2000 ali mais ou menos, ele fazia ali umas vinhetinhas para a Globo, que eram vinhetas de 30 segundos, não dava um minuto. E, na verdade, a primeira série, os primeiros episódios de TV da Turma da Mônica tiveram minha participação. Eu nem tinha me atentado a isso, agora que eu estou me ligando, né? Que até ali a Turma da Mônica não tinha. Eles tinham longa-metragem e tinham essas vinhetas para a Globo. Mas a primeira vez que eles fizeram episódios seriados foi com a nossa participação. Foi nesse episódio em que a gente formou em um mês toda uma mão de obra. Vocês perceberam desde quando que eu tenho evidência de que o que eu estou fazendo e o que eu ensino funciona? Não é de hoje, né? Já faz um bom tempo, né, que eu tenho essas evidências, né? Então, isso me motivou a precisar ter que abrir um curso, uma escola para formar mão de obra. Porque eu precisava entregar um trabalho com qualidade, e naquele momento o mercado nacional crescia cada vez mais, e eu não tinha como produzir o que eu queria se eu não formasse mão de obra. Eu não tinha mão de obra qualificada no mercado. Então, naquele primeiro momento, o que me ajudou a pegar o trabalho foi o meu portfólio pessoal. Então, a equipe de direção do Maurício de Souza, eles já tinham conhecido meu portfólio e falaram, olha, mas eu quero com a qualidade do que você faz. E eu falei, eu consigo fazer. Só que eu sabia que para eu conseguir fazer, eu tinha que formar mão de obra. E foi assim que começou o nosso programa de formação de mão de obra aqui na Animact. Quando eu olhava para o mercado naquela época, ainda hoje é assim, infelizmente, a gente via que tinha um problema no mercado quando a gente fala de qualificação. Por quê? Já tem algum tempo que aqui no Brasil a gente tem algumas faculdades de animação. E fora a faculdade, a gente tem alguns cursos no mercado também. Inclusive, hoje em dia, a gente vê muito curso até baratíssimo no mercado, que no primeiro momento é muito bom, mas no segundo momento não. Né? E o que a gente notava? O que eu notava, né, do ensino? Inclusive, como eu disse, mais de 80% dos meus alunos vêm desse ambiente universitário, vêm desse ambiente de faculdade, né? Que a faculdade, ela, em primeiro lugar, vem desatualizada em relação ao software. Às vezes, os alunos aprendem um monte de software que o mercado nem usa, só porque são softwares mais baratos ou gratuitos. A faculdade, ela não sabe qual é a necessidade real de um estúdio, de uma produtora. Ou você segue carreira acadêmica para poder dar aula em faculdade, ou você se torna um profissional qualificado no mercado, reconhecido pelo mercado. E não dá para fazer as duas coisas. Essa que é a verdade. Se você quiser seguir a carreira acadêmica, você vai deixar de praticar, você não vai virar o animador que você gostaria. E se você segue o mercado, você vira um profissional qualificado no mercado, você também não consegue dar aula em faculdade, porque você não se formou, você não seguiu a carreira acadêmica. É isso que acaba acontecendo, né? E eu vejo isso quando meus alunos vão para a faculdade e saem da faculdade batendo na nossa porta, porque agora, depois de gastar 4 anos de estudo, um horror, né? No mínimo mais de 40 mil aí, tempo e dinheiro, né? Porque o tempo já é dinheiro. E quando gasta dinheiro, gasta 2 vezes, né? Porque você perdeu tempo, né? É lógico que a faculdade ela pode ter seus objetivos, mas eu garanto para vocês, não é, aqui no Brasil, não. A faculdade ela não vai ajudar o cara a entrar no mercado de animação aqui no Brasil. Você vai entrar para o seu esforço pessoal, próprio, que eu garanto para vocês. A gente tem aqui o exemplo da Brenda e do Vitor, que em momento algum eles falaram de faculdade para se tornar animador e estarem no mercado hoje, realizando esse sonho, desejo de trabalhar com animação. Né? Então, eram as coisas que eu observava ao redor, que me fazia ver que eu não podia confiar no que a gente tinha de cursos que qualificavam, que se diziam qualificar a mão de obra, que na verdade não qualificavam. Né? Não estou querendo falar mal, mas expondo uma realidade que nos motivou a tomar a iniciativa de fazer o nosso curso. Né? O que eu noto também, gente, a gente até comentou meio por alto aqui, né? Para a gente entrar no nosso método aqui, é que muitos animadores, aí a gente vem agora para a galera que é autodidata, ou que fizeram uma faculdade dessa e no final acabou não aprendendo de forma aprofundada uma metodologia eficiente, é que os animadores que animam por meio de tentativas e erros, que é o que acontece com quem é autodidata, com quem aprendeu na marra, aprendeu sozinho, né?
eles acabam cometendo uma série de erros, infelizmente. Eu já passei por isso, eu sei como que é isso, né? Sabe quando você... Isso agora é para quem já anima e faz até tem um desenho bom, vai se identificar com o que eu vou falar agora. Sabe quando você faz boas poses? Você faz uma pose boa, você faz outra pose boa, você faz bons storytellings, aí você dá um play na sua animação com poucas poses e parece que a coisa está legal. Você fala, pô, essa animação acho que vai ficar boa, porque eu fiz boas poses, eu tenho bons storytellings. Só que aí você avança um pouco mais e coloca um pouco mais de pose. Você coloca um pouco mais de keyframes, coloca um pouco mais de informação. Você olha, a animação ainda parece que está indo no bom caminho. Aí você continua colocando mais desenhos, você coloca mais poses que você acha que tem que colocar, coloca breakdowns, coloca intervalo. Só que à medida que você vai fazendo mais coisa, a qualidade, ao invés de aumentar, ela vai diminuindo. Por que isso acontece? Né? Provavelmente o cara não está errando no timing, que é onde ele começa a mexer no início, quando ele acha que a pose não está funcionando, ele arrasta para lá, arrasta para cá. Ele com certeza está errando no spacing. Agora, como colocar um spacing funcional no seu trabalho? Porque esse é um dos erros mais comuns, e eu estou falando daquele cara que, de repente, tem até um desenho bom. Eu já falei do exemplo do cara que tem um bom feeling, mas ele tem que cumprir prazo, né? Então, são as coisas que fazem com que o método ensinado em outras instituições, que faz com que o método utilizado por animadores autodidatas não seja eficiente, porque eu já passei por isso. Eu passei por isso 2 vezes. Primeiro que eu comentei com vocês no meu início de carreira, eu fiz um curso, mas o máximo que eu aprendi foi intervalação, que eu já sou muito grato, que essa foi minha porta de entrada na época. Mas eu tive que aprender a animar sozinho, né? Então, eu passei por isso já. E segundo que depois, como profissional, eu tive uma longa trajetória exatamente desse jeito que eu falei para vocês agora. Eu poderia ficar aqui fazendo uma lista de erros que eu cometia, que eu sei que são erros comuns. Por que o nosso método, então, funciona, né? Eu falei das coisas que não funcionam, né? Primeiramente, gente, eu costumo pensar na base. Se você não desenvolver a base, que é o alicerce, com certeza a casa não vai ter sustentação. Né? Como que é o alicerce de toda a casa? Né? Normalmente é algo que não é feito para ser visto. Né? Só que vai fazer uma casa sem um alicerce para você ver o que acontece. Inclusive, dependendo da casa, do terreno, se é um terreno muito acidentado, etc., na fase de alicerce é onde o proprietário vai gastar mais material para ficar embaixo da terra, mas para dar a sustentação que a casa precisa. Se for um terreno ladeirado, né? Então, eu gosto muito de começar trabalhando essa base. Então, eu reforço esse alicerce. Então, quem aqui é meu aluno, quem estuda comigo, sabe que eu foco muito nos fundamentos básicos e iniciais. O animador tem que saber o que é um time chart. Mas quando eu falo tem que saber, não é saber, isso é um time chart. É entender um time chart. Você sabia que o time chart ele traz pelo menos 3 informações fundamentais para a gente? Se a gente não entender essas informações, a gente já nem consegue estudar a animação de outra pessoa. E aí, como é que você vai evoluir se você não consegue estudar? Né? E eu nem estou falando de você trabalhar profissionalmente. Se você não conseguir estudar, muito menos trabalhar profissionalmente. Então, já começa por aqui. O time chart ele traz para a gente. Isso que eu ensino no curso, tá? Vai anotando aí para quem quer. Você precisa entender que no time chart, você tem ali como informação o timing, o spacing e a ordem. Algumas pessoas até entendem sobre time e spacing, mas a ordem, aí está o problema. E não é culpa. Não é culpa do cara. Sabe por que isso acontece? Porque os livros de animação, eles não são didáticos. Isso é uma grande verdade. É polêmico o que eu estou falando agora, eu sei disso. Os livros de animação, eles não são didáticos porque eles foram escritos partindo do pressuposto que quem iria consumir aqueles livros eram pessoas que trabalhavam com animação tradicional, porque eles foram escritos nessa época. Então, tem coisas muito básicas de fundamento que não é ensinado. Não é ensinado nesse material. Porque você parte do pressuposto que esse cara no estúdio, aquilo era tão óbvio que não tem por que falar disso. Um estúdio de animação tradicional da época. Só que hoje não. Hoje a gente trabalha em que ambiente? Hoje a gente trabalha tudo no digital. Então, você não trabalha mais como assistente de ninguém, você já começa como animador iniciante, mas já é um animador. Aí começa o problema. A informação que o cara precisava para entender a base inicial, ele não tem. E isso é algo que eu preencho aqui.
E eu só consigo preencher isso por quê? Eu aprendi lá atrás. Mas se eu não tivesse aprendido lá atrás, esses dias eu estava assistindo um material bem legal de um animador aí do mercado, fez um trabalhinho legal, assim, me chamou a atenção. Falei, deixa eu dar uma olhadinha no material desse cara. Aí eu vi que ele gravava uns vídeos ali ensinando o processo dele. Aí tinha um vídeo que ele estava falando sobre intervalação. Sobre o processo dele, chegou a hora de intervalar. Falei, caraca, mano, deu uma vontade, sabe, de chamar ele para conversar e falar, pô, cara, tá intervalando errado. Apesar do cara ter talento. O movimento é rápido, é de ação, tá todo tremendo, só que na ação parece que funciona. Porque o cara tá correndo, vai para um lado, vai para o outro. Aí você vê o cara todo trêmulo, você fala, caramba, mano, fulano simulou até uma tremida de câmera. Mentira. Quem é profissional e vê ele intervalando sabe que a maneira como ele estava intervalando geraria essa tremida. Então, aquela tremida não é proposital. Aquela tremida é sem querer. Só que dentro de um movimento de ação, a tremida parece que é a câmera que não para. E o cara fica satisfeito. Caraca, olha o realismo. E, de fato, dá um toquezinho de realismo mesmo, né? Parece aquelas câmeras dinâmicas de animação japonesa, sabe? O cara vai andando atrás assim, fica tremendo. Só que aquilo é feito depois, né? Aquilo é feito de câmera. Aquilo é um shakezinho de câmera. No caso dele, não. O shake já vem direto no trabalho dele. Mal sabe ele que foi um erro que, por acaso, naquele contexto, funciona. Agora, vai pegar uma animação de atuação, e é lá no próprio canal dele, eu vi uns vídeos que ele tentou atuar. Aí você vê, sabe, caramba, e você percebe que o cara tem talento. Só que ninguém foi ensinar para ele. E, vai demorar muito para ele entender como fazer. Porque eu acho que dificilmente trabalhando, alguém vai sentar com ele, abrir a tela para explicar o detalhe que ele precisa. De forma bem resumida, a gente saindo dessa base, a gente vai entender como fazer movimento. Aí eu pergunto para vocês, quando você vai animar e você tem pose A e pose B, quantas possibilidades de pose você tem consciência de que você pode fazer entre duas poses? Eu ensino 16. Isso de forma resumida, porque eu falo para os alunos, se a gente quisesse, vocês iam ver os zilhões de combinações que daria para fazer. Mas de forma enxuta, a essência são 16 combinações entre duas poses. Aí eu pergunto, quantos na assistência que não passaram pelo nosso curso têm consciência da existência dessas 16 combinações entre duas poses? Porque nos meus 20 anos de experiência, eu nunca encontrei nenhum material de ensino sobre essas 16 combinações de pose. Só no meu curso. Porque foi algo que eu desenvolvi lá atrás, quando eu falei para vocês que eu entendi a metodologia. Porque eu falei, cara, descobri como que os caras pensam. Aí daí eu fui aprimorando e descobri essas 16 combinações. Mas eu pergunto para vocês, aonde que vocês viram alguém ensinando 16 combinações de ligação entre duas poses, né? Então eu não conheço, né? Então são coisas que estão envolvidas aí na nossa técnica. E por último, olha que eu falei da base, olha que eu falei do alicerce, mas tudo isso é importante para a gente chegar aqui, ó, que são aqueles 9 fundamentos, né, que eu falei para vocês, que estão por trás da animação dos melhores animadores do mundo. Se você estiver utilizando essas 9, você com certeza está entre esses melhores animadores que a gente encontra na indústria. Com certeza. Mas se estiver faltando algum desses aqui no seu processo, ou se você nem sequer entender o que quer dizer algum desses aqui no seu processo, é porque com certeza você ainda precisa se aprofundar e desenvolver mais conhecimento, né, de animação para chegar nisso, né? Então, olha só. A primeira coisa que a gente precisa fazer, anota aí, são 9 passos, né? Isso aqui é a essência da nossa metodologia. Eu posso dizer que isso aqui é o clímax. É com isso aqui que a gente obtém o resultado que a gente está acostumado a obter no mercado. Você precisa identificar o contexto do personagem, o sentimento que está envolvido em cada parte do time do personagem na cena. Identificar o contexto e o sentimento envolvido em cada parte. Segunda coisa, você vai criar subtextos para cada momento que houver mudança de sentimento. Sabe o que é subtexto? Dá uma pesquisadinha aí. É um termo muito comum para a galera que faz roteiro. Depois que você já passou do 1 e do 2, é nessa ordem. Você vai para o terceiro ponto. Você vai fazer thumbnails para cada storytelling. Então, você vai fazer vários thumbnails para achar essa única pose de storytelling.
depois vários para achar essa outra única pose de storytelling. Você já chegou no seu storytelling? Agora você vai dar um passo à frente. Você vai criar os double keys ou resultante dos storytellings. O termo resultante dos storytellings vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Alguns animadores acham que o double key é para você terminar de acomodar as coisas. E não tem nada a ver. Isso aí é o processo de overlapping. A acomodação de aparatos é o processo natural do overlapping. Então, o double key, ele cumpre a função de valorizar o storytelling. Dá uma pesquisada aí a fundo para você achar algumas informações sobre isso. Passou essa fase, quinto ponto, você vai fazer keyframes de antecipação e de acomodação. Sexto ponto, você vai definir os lugares certos para fazer a ação secundária. Existe um lugar certo para você colocar a ação secundária do personagem. Se você não colocar a ação secundária nesses lugares, provavelmente ela não vai ser lida, ela não vai ser vista. Sabe o que é ação secundária? Se não sabe, dá uma pesquisada, porque faz parte dos 12 princípios básicos da animação. Sétimo ponto, você vai fazer todos os breakdowns. Vocês entenderam, gente? Como que a gente está trabalhando? Até que a gente nem falou de intervalar. Agora que a gente falou da primeira categoria de intervalação, que são os breakdowns. Então, vocês viram que a gente veio com 1 ponto, 2, 3, 4, 5, sexto ponto. No sétimo que a gente começou a pensar nos intervalos. Galera, quanta gente faz um storytelling, outro e já quer pensar na ligação entre eles? Perceberam por que não chega no resultado que deveria? Não vai chegar nunca. Porque você tem uma ordem, você tem um processo adequado para se fazer uma animação de qualidade. O oitavo ponto, você vai fazer todos os intervalos. Intervalo comum agora. Depois que você fez todos os breakdowns, agora você vai trabalhar os intervalos comuns, nessa ordem. E por último, que é o 9º ponto, você vai fazer o tie-down, se for animação 2D tradicional. Aí aqui agora, para cada técnica, é um processo diferente. Se for animação 2D tradicional, você vai fazer um tie-down, que é uma limpeza melhor do desenho, definir melhor, o que está meio rabiscado você vai limpar melhor. E nessa fase, você faz um polimento, um polish dos arcos de movimento e dos spacings. Se for no cutout ou no 3D, esse polish não é tie-down, né? Porque já está pronto o desenho lá. Mas nessa fase de polish, você vai refinar os arcos e os spacings, que é a famosa revisão que eu costumo fazer, por exemplo, aqui com meus alunos, após eles terminarem o nosso exercício de action, né? É isso que eu faço, tá bom? Galera, anotaram os 9 pontos? Anotem cada passo, porque para quem, de repente, não está estudando escola nenhuma, está tentando sozinho, isso aqui realmente é um rumo, assim, é um norte, né? Para você saber para que lado você tem que andar. Você já não vai bater tanto cabeça, você sabe que, existem 9 fundamentos. E se tem algum ali que você ainda não sabe o que é, vai pesquisar a respeito e descobrir, tá bom? E é isso, galera. Eu gostaria de ter esclarecido no tempo dessa nossa aula de hoje todas as dúvidas de vocês acerca desse assunto aqui que eu acabei de compartilhar, né? Mas, como eu disse para vocês algumas vezes aqui, né? A verdade é que não existe nenhuma mágica, né, por trás do que eu faço aqui. Na verdade, é um método e, só para vocês saberem, eu estou dando oportunidade para quem desejar se aprofundar mais no que eu ensinei na nossa live de hoje, vir fazer o curso com a gente. A gente está com vagas abertas agora para a nossa próxima turma e quem desejar, é só mandar um e-mail para a gente lá, escola@animexstudio.com, falando que deseja fazer parte da nossa turma e a nossa equipe vai entrar em contato com vocês aí, para que vocês consigam se cadastrar e fazer a matrícula aqui com a gente.